Salve Família. Ele dominou os ringues como um boxeador implacável, mas foi nas sombras de uma das maiores organizações da história que ele encontrou o seu verdadeiro destino. Este homem desafiou o sistema, liderou a maior fuga de uma prisão histórica e se tornou o sicário mais temido de toda a Nova Inglaterra, até que tomou a decisão que selaria o seu fim, quebrar o pacto de silêncio. Essa é a trajetória de Joseph Barbosa. Mas antes, clique no botão do like, se inscreve no canal e considere se tornar membro para apoiar meu jornalismo independente e ter acesso a conteúdos exclusivos. Bora pro vídeo. Joseph Barbosa Jr. veio ao mundo em 20 de setembro de 1932, na cidade de New Bedford, em Massachusetts. Ele era filho de imigrantes portugueses vindos de Valpassos, na região de Trás-os-Montes. Seu pai, Joseph Barbosa, chegou a lutar como boxeador médio profissional, embora tenha feito apenas 2 lutas. Barbosa cresceu ao lado dos irmãos Donald, Anthony e da irmã Anne Houghton. Teve pouca educação formal, lia com dificuldade, mas falava fluentemente português, italiano e espanhol. Casou-se com uma mulher de origem judaica e, em 1965, tornou-se pai de uma filha e de um filho. Morava então em Chelsea, onde já mantinha laços com grupos ligados à família mafiosa patriarca. Determinado a fazer carreira no boxe, competiu como meio pesado filiado à Associação de Boxe dos Estados Unidos, usando o apelido O Barão. Sua estreia foi em 18 de abril de 1949, enfrentando Rocky Lucero em El Paso. A despedida dos ringues veio em 23 de setembro de 1961, contra Don Bailey, em Boston. Com postura ortodoxa, Barbosa venceu 8 de suas 11 lutas, sendo 5 por nocaute, reconhecido pela força dos golpes e pelo estilo outfighter, baseado em movimentação e ataques à distância. Nesse período, atuou como sparring de nomes como Américo Sacramone, Joe DiNucci, além de Edward Connors e Anthony Veranos. Quando deixou o esporte, trabalhou como estivador e balconista de frutaria. Mesmo assim, repetidas vezes acabava retornando a atividades que o colocavam novamente no caminho do crime. Barbosa era um homem baixo, de porte robusto e musculoso, com um pescoço grosso e traços físicos marcantes e rústicos. Ele se envolveu em problemas com a lei ainda na adolescência, cometendo assaltos e agressões, e com apenas 18 anos foi enviado para a Instituição Correcional de Concord, em 1950, onde recebeu uma pena de 5 anos. No verão de 1953, ele liderou uma fuga histórica que se tornou a maior dos 75 anos de existência daquele estabelecimento. Ao lado de outros 6 internos, ele consumiu bebidas clandestinas e substâncias estimulantes antes de render 4 agentes da vigilância e fugir em 2 veículos. Durante o curto período de liberdade, o grupo causou desordem pelas ruas, agrediu pedestres ao acaso, passou por vários estabelecimentos noturnos em uma praça de Boston e circulou por bairros de Lynn e Revere. No entanto, a fuga durou pouco, pois eles foram capturados apenas 24 horas depois em uma estação de metrô na zona leste de Boston. Em novembro daquele mesmo ano, enquanto aguardava o julgamento pela fuga, Barbosa agrediu violentamente um funcionário no refeitório sem qualquer motivo aparente. Poucos meses depois, ele demonstrou nova hostilidade ao arremessar uma mesa contra o peito de outro agente que entrava em sua cela. Barbosa teve seu primeiro contato com o crime organizado de Boston enquanto cumpria pena em Walpole. Depois de sair em 1958, virou rapidamente um nome conhecido no submundo de East Boston. Seu ponto preferido era um bar na esquina da Bennington Street com a Brook Street, apelidado pelos moradores de Barbosa's Corner. Ali, ele se reunia com seu grupo de ladrões: Joseph Amico, Patrick Fabiano, James Kearns, Arthur Brazos, Thomas DePrisco e a dupla Joseph e Ronald Dermody, todos sob a supervisão de Stephen Flemmi, da família patriarca. Mesmo não sendo italiano e, portanto, nunca feito oficialmente, Barbosa ganhou fama como um dos executores mais eficientes da época. O ex-associado transformado em delator, Vincent Teresa,
relatou que Barbosa tinha um ódio profundo por afro-americanos, chegando a tirar vidas movido apenas por preconceito. Em 1964, mudou o sobrenome para Barron. Para as autoridades, Barbosa cumpria ordens de Raymond Patriarca, consolidando seu peso no submundo. Entre suas vítimas estavam Edward McLaughlin, Cornelius Hughes e Steve Hughes, mortos entre 1965 e 1966. Ele também firmou laços com a Winter Hill Gang, graças à ligação de Buddy McLean com Vincent Flemmi, um dos poucos em quem Barbosa confiava. Ainda em 1965, o agente Paul Rico tentava recrutá-lo como informante. Chamava a atenção também seu Oldsmobile Cutlass, 1965, apelidado pela polícia de carro do James Bond, equipado com sistema de alarme avançado e até um dispositivo que soltava fumaça preta pelo escapamento. No ano de 1966, Barbosa já vivia uma fase extremamente delicada no submundo de Boston. Ele havia sido alvo de disparos na porta de casa, em Chelsea, e investigadores acreditavam que outros atentados, nunca registrados, também tinham acontecido. Movido por uma ambição imprudente, ele passou a ignorar completamente as regras tradicionais da Cosa Nostra. Certa noite, entrou de forma agressiva em um clube noturno que já pagava por proteção aos irmãos Gennaro Angiulo e Júlio Angiulo, exigindo que o proprietário também o pagasse. Esse ato foi interpretado como uma afronta direta e perigosa. Com a metade de 1966 chegando, a pressão constante das autoridades tornou a posição de Barbosa dentro da organização cada vez mais instável. Em outubro daquele ano, ele recebeu um duro golpe após ser preso junto com 3 comparsas por porte ilegal de armas enquanto circulava pela região conhecida como Combat Zone, em Boston. Apesar de seus cúmplices serem liberados mediante fiança, a de Barbosa foi fixada em impressionantes $100 mil, valor que hoje equivaleria a quase R$1 milhão, uma quantia que ele simplesmente não tinha. Ninguém da família Patriarca se prontificou a ajudá-lo. Logo ficou evidente que a própria família havia repassado informações às autoridades. Numa manobra para tentar arrecadar o valor da fiança, 2 de seus aliados, Arthur Brazos e Thomas de Prisco, trabalharam incansavelmente por semanas e conseguiram juntar $59 mil, mas nunca chegaram a entregar o valor. Eles foram atacados no Nightlight Café por membros do grupo comandado por Ralph Chong Lamatina, seguindo ordens de Hilário Zanino. O dinheiro foi tomado e os 2 foram executados. Os responsáveis colocaram os corpos no banco traseiro do carro de Brazos e abandonaram o veículo em South Boston, na tentativa de incriminar gangues irlandesas pelo crime. No entanto, um associado chamado Joseph Lanzi alertou a polícia sobre o que tinha acontecido, desvendando a armação. A coragem dele durou pouco. Logo depois, foi eliminado pelos homens de confiança de Jerry e Júlio. No verão de 1967, Stephen Flemmi, conhecido como o Homem Rifle, se encontrou com Barbosa e o alertou sobre um plano dos irmãos Gennaro Angiulo e Júlio Angiulo para tirá-lo de cena. Ainda preso, Barbosa tomou uma decisão ousada, tornou-se informante do FBI, entrando para um dos primeiros programas oficiais de proteção a testemunhas. As autoridades avisaram que sua esposa e seus filhos só seriam protegidos se ele aceitasse depor. Também prometeram cirurgias para alterar sua aparência e até um restaurante, como forma de garantir mais segurança à família. Nenhuma dessas promessas, porém, se concretizou. Barbosa acabou testemunhando contra Raymond Patriarca e outros membros importantes da família Patriarca. Em 20 de junho, Patriarca e Henry Tameleo foram indiciados por conspiração relacionada ao homicídio do apostador Willie Marfell, ocorrido em 1966. Com o indiciamento, Barbosa virou manchete como traidor. Em uma carta enviada ao Boston Herald, ele desabafou: "Tudo o que quero é ser deixado em paz." A própria Cosa Nostra chegou a lhe oferecer $25 mil para que parasse de falar. Ele demonstrou interesse, mas depois elevou o valor para $50 mil. O acordo chegou a ser aceito inicialmente, mas acabou descartado após consulta com seu advogado. Em 9 de agosto, os irmãos Gennaro Angiulo e Júlio Angiulo
foram acusados de participação na morte de Rocco Di Pietro, mas ambos foram absolvidos. Repórteres tentaram conversar com os jurados sobre as deliberações, mas ninguém aceitou comentar. 20 anos depois, o chefe do júri, Kenneth Matthews, revelou que alguns dos 16 jurados não consideravam Barbosa confiável. Segundo ele, alguns acreditavam que Barbosa não estava ajudando em nada e que ele não passava credibilidade, não servia como testemunha. Entre todos os casos em que Barbosa depôs, o mais controverso foi a eliminação de Edward Teddy Deegan. Na noite de 12 de março de 1965, por volta das 11 horas da noite, o corpo de Deegan foi encontrado em um beco em Chelsea, Massachusetts. Ele estava caído de costas, coberto de sangue, com uma chave de fenda perto da mão esquerda. Deegan foi atingido por 6 disparos enquanto tentava invadir o escritório de uma empresa financeira. As autoridades concluíram que 3 armas diferentes foram usadas, uma de calibre 45 e 2 de calibre 38. Pouco depois do crime, o FBI apontou que Barbosa, Vincent Flemmi, Ronald "Ronnie the Pig" Cassesso e Wilfred Roy French estavam presentes na cena. No julgamento do caso Deegan, iniciado em 5 de outubro de 1967, Barbosa prestou depoimento, mas sua versão incluía nomes de homens que não estavam no local e, ao mesmo tempo, ocultava o envolvimento direto de Flemmi. Barbosa afirmou que Peter Limone teria oferecido $7.500 para eliminar Deegan, acreditando que ele havia roubado $82 mil. Após esse depoimento, várias prisões foram feitas. Em 27 de maio de 1968, o estado de Massachusetts iniciou o processo contra Louis Greco, Henry Tameleu, Ronald Cassesso, Peter Limone, Wilfred Roy French e Joseph Salvati pela eliminação de Deegan. A promotoria pediu a pena máxima. No fim, Limone, Tameleu, Cassesso e Greco foram condenados à morte, enquanto Salvati e French receberam prisão perpétua. Na realidade, apenas Cassesso e French de fato estiveram presentes naquele beco durante o ocorrido. O agente federal Paul Rico chegou a oferecer benefícios legais para os dois, caso eles confirmassem a versão distorcida de Barbosa, mas os dois recusaram a proposta. Tameleu e Greco acabaram falecendo na prisão depois de cumprirem quase 3 décadas de pena, enquanto Salvati e Limone só obtiveram a liberdade em 1997 e 2001. Em dezembro de 2000, o Departamento de Justiça deu início a uma apuração sobre desvios de conduta nas forças federais, motivada por denúncias de fraudes e ocultação de provas. Essa investigação revelou que os verdadeiros responsáveis pela ação contra Deegan foram Barbosa, Cassesso, Jimmy Flemmi e Wilfred French, evidenciando que Greco, Limone, Tameleu e Salvati foram condenados injustamente. O relatório apontou que a própria agência federal colaborou para essas condenações infundadas com o intuito de proteger Flemmi e Barbosa, que atuavam como seus informantes. Como resultado desse erro histórico, o governo estadunidense foi condenado a pagar uma indenização de $100 milhões aos réus injustiçados e aos seus familiares. Joseph Barbosa deixou a prisão em 30 de outubro de 1975. Assumindo o nome Joseph Donati, uma referência aos irmãos gêmeos Richard e Robert Donati, ele se mudou para um apartamento simples, de apenas $250 por mês. Mas havia uma verdade que ele conhecia melhor do que ninguém. Após delatar a máfia, o perdão jamais viria. Durante esse período, Barbosa criou laços com um criminoso de pequeno porte de South Boston, chamado James Chalmers. Essa aproximação acabou chamando a atenção de Gennaro Angiulo, um dos nomes mais influentes do submundo. Em 11 de fevereiro de 1976, Barbosa saiu do apartamento de Chalmers, em São Francisco. Enquanto caminhava em direção ao carro, foi surpreendido e atingido por 4 disparos de espingarda a curta distância. Ele carregava um revólver 38, mas não teve sequer a chance de tentar se defender. Seu advogado, o renomado Lee Bailey, comentou após a eliminação: "Com todo respeito ao meu ex-cliente, não acho que a sociedade tenha perdido grande coisa." Meses depois, uma gravação secreta flagrou Hilário Zanino, o principal executor de Angiulo, falando sobre o crime. Ele mencionava que Joseph Russo havia sido o responsável pelo ataque, elogiando sua precisão como um gênio com uma carabina.
russo acabou condenado pela queda. Joseph Barbosa entrou para a história como a primeira pessoa eliminada enquanto fazia parte do Programa Federal de Proteção a Testemunhas. O chefe da máfia que ele havia traído, Raymond Patriarca, foi categórico ao comentar sua eliminação, descrevendo Barbosa como um lunático que mentiria sobre qualquer coisa para fugir da prisão, alguém que venderia até a própria mãe. No fim, o caminho que escolheu não lhe deixou alternativas. No mundo que ele traiu, ser um informante jamais seria suficiente para salvá-lo. A história de Barbosa mostra que, no submundo, a traição sempre cobra o seu preço mais alto. Mas se você achou essa trajetória impressionante, precisa conhecer a história da mulher que desafiou impérios inteiros e reescreveu as regras do mercado clandestino global. Griselda Blanco, a madrinha. O card para o vídeo completo com a história dela está aparecendo agora na sua tela. Clique e descubra como ela se tornou uma das figuras mais temidas e ricas do planeta. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima!